Muito bem, estamos com o nosso primeiro crawler criado, nossa primeira tabela catalogada, mas talvez você não lembre, e aí eu vou te relembrar. Eu vou aqui em S3, vou pedir para abrir uma nova janela, ele vai carregar aqui, eu vou no meu bucket de camada RAW, vou no meu diretório chamado dataset, e aí eu tenho 6 tabelas, 6 arquivos, e nós catalogamos só este. Eu quero catalogar os outros 5 arquivos. Então eu quero ter ali um total de 6 tabelas, tá? Então eu vou catalogar o restante. Eu não preciso ficar catalogando e criando crawler de forma individual. Eu criei esse primeiro para que você tivesse uma ideia, né? Agora eu vou criar todo o resto. Eu estou aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui em cima, eu vou clicar em tabelas, e aí ele vai mostrar aquela tabelinha que eu tenho. Ele está dizendo que essa tabela está dentro deste banco de dados. Agora eu quero adicionar as outras. Como eu faço para adicionar as outras? Eu posso vir aqui para Crawler, ou eu posso clicar aqui, ó, adicionar tabelas usando o Crawler. Se eu clicar aqui, ele vai me levar para o mesmo local, tá bom? Então eu vou chamar isso aqui, eu vou dar o nome aqui de Crawler. Eu vou pegar, copiar aqui o outro nome que eu dei. Eu vou chamar ele aqui de Crawler Full. O que é o Crawler Full? É um crawler. Opa, eu cliquei aqui errado, desculpa, deixa eu voltar aqui. Pronto. O que é um crawler full? O crawler full é porque eu quero que ele leia todo o diretório. Então, por isso eu vou chamar ele de crawler full. Você quer colocar alguma descrição? Não. Não, eu vou colocar a cara assim. Vou colocar uma aqui. Catalogar todas as tabelas. É obrigatório? Não, é só para ter uma descrição clara aqui, tá? Próximo passo. Aqui também são tabelas novas. Adicionar de onde vêm os meus objetos, onde eu vou ler isso. Então eu vou adicionar. Continua sendo S3. Vou colocar aqui o caminho. Buscar no meu bucket RAW. Qual que é a diferença agora? Ao invés de eu abrir o dataset, eu vou selecionar aqui, ó. Eu estou dizendo que eu quero ler esse dataset inteiro. Tudo que tiver aqui dentro, ele vai ler. Vou mandar escolher. É esse cara. Lembra lá do que eu falei para vocês? Vou deixar aqui do jeito que está. O que eu estou dizendo aqui, ó, que eu quero crawlear todos os subfolders. O que isso significa? Que ele vai olhar aqui dentro e tudo que é diretório que tem aqui dentro, ele vai ler. O dataset e os diretórios que estão dentro do dataset. Então, essa opção aqui, observa isso, que isso aqui tem que ficar marcado. Próximo, eu mando adicionar e vou aqui para o próximo passo. Escolher a nossa rule, lembra da nossa rule? É rule, underline, treinamento, né? Coloco o T aqui e já aparece. Eu seleciono ela, lindo, maravilha. Próximo passo. Em que banco de dados você quer armazenar os metadados que esse crawler vai rastrear? Continua sendo no nosso banco de dados RAW. Tá bom? E vou aqui próximo e mandar criar o crawler. Tá? Ele vai lá, ele já criou o crawler full. Se eu clicar, eu poderia executar direto aqui, tá? Mas eu vou clicar aqui só para mostrar, vou atualizar aqui, ó. Mostrar que agora eu tenho 2. Esse aqui já foi executado uma vez. E esse aqui nunca foi executado. Esse aqui já criou uma tabela. Esse aqui tem que criar as outras tabelas. Eu vou selecionar. Vou pedir para ele executar. Ele vai começar a executar. Vai aparecer provavelmente aqui uma mensagem de startado. Ele está startando, ele está iniciando. E aqui ele já começou a executar. Estou falando que já está executando. Aqui vai demorar alguns minutos. Não sei exatamente quanto. 2, 3, 4, 10, 20. Não é tudo isso não, tá? Talvez aqui uns 3 minutos para ele catalogar todas as tabelas que a gente tem. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo na aula anterior. Vou dar pausa, quando ele completar, eu volto aqui para a gente ver o resultado. Muito bem, agora finalizou a execução do crawler e olha que legal. Ele criou 5 novas tabelas, né? 5 novas tabelas. No total, nós temos
6 arquivos, então ele deveria ter no total de 6 tabelas. Só que uma tabela já tinha sido criada. Então o que ele fez? Como ao ler o bucket inteiro, ele identificou que essa tabela que já tinha sido criada não teve qualquer alteração, ele não recriou essa tabela. Ele manteve a tabela que já tinha e criou as 5 novas tabelas, tá? Então isso é muito legal. Se você quiser ver o tempo que levou, você clica em cima do crawler, ó. Eu vou clicar em cima do meu crawler e ele levou 1 minuto e 50 para criar essas 5 tabelas. E aí ele dá um detalhe aqui, ó. 5 tabelas criadas e 0 partições alteradas, tá? Então, aqui, bonitinho. Vou clicar aqui para voltar. A mesma coisa com o outro. Eu vou clicar nele, ele diz aqui que levou 1 minuto e 15, né? E ele criou uma tabela. Então, tá aqui. Eliésio, agora, ó, se eu clicar aqui em Database, eu posso clicar em cima do meu Database e agora eu consigo verificar que ele tem 5 tabelas. Olha uma coisa interessante. Ele tem tabelas com tipos de dados diferentes. Algumas são CSV, outras são JSON. E ele conseguiu identificar isso. Então nós já tínhamos visto essa tabela. Vamos ver aqui a tabela de cliente para ver os metadados, se ele pegou corretamente. Foi lá, ó, identificou coluna a coluna e o tipo de dado de cada coluna. Muito bem, funcionou aqui. Vamos voltar aqui para ver outro. Vamos pegar aqui a de categorias. Categorias, 3 colunas e o tipo de cada uma delas, tá? Então tá aqui. Então você pode ficar vendo, se você clicar aqui ele aparece direto, se você pode escolher por banco de dados, tá feito o catálogo dos nossos objetos, dos nossos arquivos que estão cadastrados no nosso bucket S3. A partir daqui, a gente já consegue criar o nosso job, tá? Então, a partir do próximo vídeo, primeiro a gente vai conhecer um pouco do que é o Glue Studio e aí depois vamos começar a criar os nossos jobs. Mas um ponto interessante, você não precisa necessariamente ter um catálogo do Glue para usar os jobs aqui ou criar jobs dentro do Glue Studio, né? Mas por que a gente cria um catálogo do Glue? Porque isso facilita muito o trabalho, tá? A gente vai mostrar, eu vou mostrar para você como você criar um job usando sem ter o catálogo, na verdade, como criar um job sem usar o catálogo, e vou mostrar criando jobs utilizando o catálogo para você perceber a diferença. Você pode usar das duas maneiras, mas eu acho que com o catálogo fica muito mais fácil e organizado o teu trabalho, e te espero na próxima aula.